E agora eu tenho o prazer, o privilégio, a alegria de chamar ele para o palco, o xodozinho de Priscila Pereira, o nosso soldado 01, com vocês, Milton Júnior! Boa noite! Estamos no ar com mais um programa do Tom. Chegamos ao episódio 6 com muita felicidade, porque até aqui Deus já tem nos abençoado. E estamos aqui compartilhando direto dos estúdios TBBC com mais um episódio super especial. A semana passada, o Marcelinho fez um vídeo falando que queria roubar o meu lugar. Pois bem, eu chamei a polícia. Anuncia aí, Marcelinho, e corre que o bicho vai pegar hoje, hein? Cara, onde é que eu ponho essa maçã aqui, cara? Nossa, eu odeio esse Candy Crush. E agora, deixa eu me recompor para chamar o nosso convidado da noite. Com vocês, Capitão Pedrosa! Cadê o humilhante? Cadê o humilhante? A Pode quem eu prender, devo prender? pode prender. Marcelinho ali, ó. No final a gente conduz ele. Com certeza, Tem um pastor. camburão lá fora esperando ele. Fechou. Vamos prender esse meliante aí. Querendo roubar meu lugar, pastor. Acredita? Não é crime se a gente tem uma petição online com 1 milhão de assinantes. Que petição é essa que eu não vi essa petição aí não, Marcelinho? Ah, sentou aqui no meu lugar, falou que ia roubar meu lugar, pastor. Tá pensando o quê, né? Então se ele ia, não vai mais. Não vai mais. Agora tem aqui um capitão. Vai mandar prender esse meliante aí. Deixa ele comigo. Tô de olho, viu, Marcelinho? Olha aí. Tudo bem, pastor? Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra tê-lo aqui. E eu queria saber um pouquinho mais quem é o pastor Pedrosa, quais as suas formações. Eu vi que o senhor tem um monte de formações super legais. E eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso. Ô, Milton, obrigado. Então, primeiro, a gratidão é minha pela satisfação, pela tua insistência em não desistir de mim para estar aqui. Então, obrigado por esse carinho tão grande. Isso. Obrigado a todos vocês que vão assistir logo esse momento que passamos juntos aqui. E para mim é um privilégio muito grande, Milton. Eu, na minha vida profissional, eu tive o privilégio, né, de Deus, de poder estudar um pouco dentro do que a profissão, dentro do que o ministério me concedeu. E a minha primeira formação foi oficial da Polícia Militar, que é bacharel em segurança pública. Eu estudei lá no Barro Branco, em São Paulo, e me formei em 2002, vindo para Campinas na condição de oficial para trabalhar aqui na nossa região. Aí aqui já em Campinas eu me formei em Direito em 2008, preparei um pouquinho mais para exercer essa atividade, que tem tudo a ver com a minha atividade profissional, né, policial. Sim. Então eu já acabei fazendo também o Direito por sequência e fiz pós-graduação na área do Direito Militar, que é uma área que pouca gente conhece. Mas é uma área bem específica no direito penal e administrativo, especialmente. Que legal. Mas em 2009 veio o chamado mais forte no meu coração, que é o chamado ministerial, que é para servir a Deus na função ministerial. Você pode chamar de função, né? Que é algo tão nobre que Deus coloca no coração. E a minha igreja me encaminhou para o seminário em 2010 e depois de 4 anos me formei em 2013. E a partir de 2014 exercendo o ministério pastoral à frente aí, ou de igreja, ou mesmo servindo aí como ministério mais volante, mais andando assim pelos lugares. Poxa, que legal. E pastor, por que o senhor decidiu ser policial militar? Isso é muito interessante, né? Porque normalmente é vocação. A pessoa sente a vocação, um desejo, ou ela vê na família, ela tem um militar, então geralmente ela espelha aquilo e quer ser militar. E quem está nos assistindo que tem essa vocação sabe bem o que eu estou dizendo. No meu caso foi um pouco diferente. Eu trabalhava no Banco Nacional, o banco que patrocinava o Ayrton Senna, e assim que o Ayrton Senna morreu, coincidências à parte, o banco entrou numa crise e faliu. E na falência do banco, nós fomos demitidos, os que trabalhavam aqui em Campinas em peso. E na minha demissão, ainda me lembro, eu indo para casa, ia de ônibus, e passei em frente a um quartel bem conhecido em Campinas, que falou quartel do 8º Batalhão, que hoje é a sede do nosso grande comando, e lá tinha uma faixa, né? Adote uma carreira, seja policial militar, inscrições abertas. Parei o ônibus, desci, fui ali e fiz a minha inscrição. Sem conhecer nada da vida militar. Totalmente assim, precisando de um emprego.
Entrei para a vida militar. Um ano depois dos testes todos, fui chamado. E aí, Milton, virou aquele amor. Aquilo que antes era curiosidade, que era o emprego, virou uma paixão, virou um sacerdócio. E depois de 1 ano e meio na condição de soldado, trabalhando na região do aeroporto de Viracopos, eu prestei o vestibular da FUVEST para a Academia do Barro Branco e Deus me agraciou com a aprovação. Fiz 4 anos lá e retornei em 2002 na condição de oficial, onde estou galgando aí até hoje, prestes aí a aposentar e agora prosseguir só no ministério. Acho que legal. E pastor, como foi esse chamado de Deus na sua vida? O chamado ministerial. Ministerial, sim. Em que momento aconteceu isso? Como foi? Esse eu acho bem interessante, Milton, porque ele, como eu dizia até um pouco antes, ele não foi um ato, ele foi todo um processo que Deus conduziu. Porque na minha adolescência, eu fui católico até os 17 anos. E eu fui católico, para vocês que estão nos assistindo, fui católico praticante, bem praticante, Milton, daquele de participar das atividades, e ali já me encantava aquela questão de você estar à frente, você ministrar, a função do sacerdote ali, né, visto como é ali na Igreja Católica, e aquilo me demonstrou interesse. E na minha conversão, a minha conversão ao Evangelho, eu permaneci com esse desejo, pois eu achava algo assim que Deus incomodava no coração para exercer. Mas aí vem trabalho, aí vem estudo, vem casamento, vem filhos, e esse chamado ele foi ficando um pouco de lado, embora eu sempre exerci na área de educação da igreja, escola dominical, de visitação, então de alguma maneira estava envolvido com isso. Mas em 2009, já membro da Igreja Batista Central de Campinas, esse chamado veio muito forte no meu coração. Eu procurei primeiro minha esposa para dizer para ela, falei, Val, estou sentindo de Deus esse chamado para a área ministerial, e procurei o meu pastor, na época pastor Leandro Peixoto, e conversando com ele, ele me disse, então, vá para a faculdade teológica, e ali você vai se preparar, e o chamado ele acaba sendo confirmado ou não, por Deus durante a preparação, né, no seminário. Sim. E aí eu ingressei em 2010, em 2013, quando eu saí de lá, no primeiro ano eu já senti que era isso que Deus queria de mim, que Ele me queria num chamado ministerial em igreja local. E assim que eu me formei, depois de mais um ano de preparação para um concílio, tive também a satisfação, a bênção de Deus de ser aprovado nesse concílio, e aí sim fui ordenado pastor lá por aquela igreja. Que bênção, pastor. E como que foi? E como que é para você assim conciliar o exercício militar com o pastoreio? Existe alguma diferença ou você consegue conciliar de boa? Como que funciona? Consigo levar, meu irmão, porque eu penso assim, Milton, que nós não temos vidas separadas, nós somos uma única vida, nós somos um único ser. Sim. Então, por exemplo, eu não sou militar lá e sou pastor aqui, não sou professor na escola, eu sou o tempo todo todas as coisas. Porque foi para isso, então, lá na minha vida militar, eu também tenho meu ministério, também sou pastor ali, porque eu estou falando do amor de Deus, divulgando essa graça de Deus entre as pessoas que convivem comigo. No serviço de policiamento, diante de pessoas que sofrem, o nosso papel também é esse, porque a gente leva a esperança, a gente leva aquele amparo, aquela palavra amiga, e também leva aquela palavra mais dura, quando é necessário você fazer com que a justiça, que prevaleça, o respeito prevaleça. Então, nunca tive dificuldades nessa minha vida, que a gente fala assim, de ministério bivocacionado, que eu faço as duas atividades ao mesmo tempo. A grande dificuldade, essa não dá para negar, é tempo. Porque o nosso tempo ele fica muito curto, ele fica muito escasso, então eu tenho que dedicar grande parte dele à minha atividade profissional, outra parte dele à atividade ministerial, mas eu tenho também a família para cuidar, eu tenho também as aulas que eu ministro, a mesma faculdade que eu me formei, eu me tornei professor, estou lá até hoje, então eu tenho que preparar a aula, dar uma aula com qualidade, porque tudo que fazemos para o reino de Deus tem que ser com extrema qualidade. Então o que eu sinto é isso, é o tempo. Parece que hoje, Milton, 24 horas é muito pouco. Verdade. Nosso dia tinha que durar no mínimo 36. Para a gente conseguir fazer tudo isso e ainda assim dormir pelo menos 8 horas por dia. O Milton, o pastor falou sobre a importância de ter a noção de que é um ser só, né? O Milton tem muito disso também, né? O Milton tem essa consciência, né? Por exemplo, o Milton ele é desesperado para casar. Aqui na igreja, ele é desesperado para casar, lá no emprego dele, ele é desesperado para casar, lá no churrasco da família dele, lá, ele é desesperado para casar. Em todo lugar que ele está, que ele coloca as plantas dos pés dele, o Milton... Então dá um conselho bom para ele. Ó. Dá um conselho bíblico para o Milton. Milton, não andeis ansiosos por coisa nenhuma.
Inclusive pela chegada da Patrícia, Priscila. Ó, o pastor já colocando mais gente na área. Pastor, não sacanhe, vai falando. Não, Porque quando a gente espera, vem melhor. Verdade. Não pode esperar muito também, né? também sem Tem procurar, que né, Tem que pastor? dar uma forcinha pra Que se é o chamar. caso. Que é o caso. Mas eu não sou tão desesperado assim como eles falam aqui no programa, não, tá, pastor? Não Só tô atrás nesse nível, das não. câmeras que não. É um pouco de exagero, né? É um pouco de exagero. Não, mas Bastante exagero, inclusive. Você tá com o tempo a seu favor, Milton. Fica tranquilo. Ai, que bom, pastor. não Fico tá feliz. mesmo. Obrigado pelo conselho. Já tô mais calmo, menos ansioso. E vamos que vamos, né, Ou então pastor? a gente tem uma máxima assim, ó. Se quer casar, vista uma farda. Casa rapidinho. Sério? Muitos homens feios, me perdoe se vocês estão vendo, hein? Muito homem feio, o que ele faz? Ele é da polícia, porque assim casa rápido. Ô, pastor, só agora que eu fiquei sabendo disso. Eu te dei uma dica. Tá, as inscrições estão abertas lá no... Tá aberta sempre, aliás, o duro que vai ter gente assistindo e falando assim, foi o caso desse capitão aí. Amanhã ele já tá lá. Infelizmente, fazer o quê? Amanhã, com certeza, Marcelinho. Tô lá, na inscrição lá, o pastor me aprova. Aprovo porque dá certo, Milton. Funciona. Pode acreditar. Sou um testemunho vivo. Ótimo. Obrigado, pastor. Obrigado pelo conselho. Tranquilo, a gente caminha junto. E, pastor, na questão das suas formações, eu vi que o senhor tem muita formação, principalmente na questão ministerial, né? Sim. Além doutorado, o senhor está fazendo também, né? Sim, está em andamento ainda. Porque assim que eu me formei na faculdade, porque a vocação ministerial, ela inclui você estar com o rebanho, você ensinar o rebanho, mas também tem a parte do ensino fora do ambiente de igreja, a parte acadêmica do ensino. Sim. Eu sempre senti esse chamado também, essa vocação de Deus. Aí o que eu fiz? Para me preparar melhor, assim que eu me formei, eu já ingressei no mestrado, na Faculdade Batista, lá em Curitiba. E ali no meu mestrado, que inclusive se tornou um livro, vamos conversar dele daqui a pouco. Sim, sim. Ali do mestrado, eu já ingressei direto na faculdade como professor, como eu estou até hoje. E depois já emplaquei também um doutorado, e esse é uma luta, rapaz, como é a luta. Não terminei ainda, tenho batalhado, falando um pouquinho da área da saúde da mulher, mas ligado à parte criminal. Como é a vida das mulheres nos presídios. E é bom que as pessoas saibam que tem mulher presa, mas a realidade prisional ela é feita para homens. Então as mulheres num presídio, está mudando agora, mas muito pouco. Ela não tem aquele tratamento, a estrutura feita para mulheres, ela é toda feita para homens. Então há uma adaptação, e sempre onde há adaptação, existem os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, especialmente quando lidamos com gente. E são muito diferentes, né? O comportamento, a própria fisiologia da mulher é diferente, e eu tenho pesquisado e trabalhado nesse assunto agora para poder concluir meu mestrado, meu doutorado, perdão. Que legal, O pastor. pastor, interrompendo, estudou em Curitiba. Sim, eu fiz o mestrado na Faculdade Batista do Paraná. Legal, em ficou Curitiba. quanto tempo mais ou menos em Curitiba? O mestrado foram 2 anos. 2 anos em Curitiba, hein? Em Curitiba. O pastor se sentiu feio em Curitiba? Não senti muito Porque pelo eu vou contrário. contar... Aliás, eu vou até completar essa provocação dele, ó. Em Curitiba eu me senti um curitibano, pai. Eu acho que eu sou Sério? europeu, eu acho. Eu defendo uma teoria que eu devo ser nórdico, sabe? Eu estou vindo daquela região nórdica, aí o pessoal brinca, só se for como escravo nos navios, né? Só se for. Mas eu amei Curitiba. Curitiba, quem não conhece, conheça Curitiba. Que capital fantástica. Fria, mas quem gosta do frio, né? É uma capital linda, muito estudada, com muitos parques, bem fora do conceito que a gente tem hoje por aqui. Mas eu amei Curitiba, muito, viu? Eu conheço. Me senti feio em Curitiba. Mas no seu caso eu concordo, né? Você é feio em qualquer lugar, né, Marcelinho? Exatamente, as pessoas Mas não tem dizem jeito. isso mesmo, que é coisa da minha cabeça, que eu sou feio em todo lugar, mas em Curitiba acho que eu me senti mais feio. Nós estivemos lá numa igreja, não conheço muito de Curitiba, na verdade eu conheço só a igreja, mas as pessoas passavam na rua, gente, eu me sentia muito feio em Curitiba. Tudo que eu entendo, Marcelinho, é verdade mesmo. Eu sei, respondi sei. que não, mas é verdade. Em Curitiba a gente se sente diferente. É um pessoal Ô, povo bonito. bonito. Ainda mesmo. bem que eu não fui para Curitiba, hein, pastor? Olha, vá, lá rapaz, você tem o povo chance é bonito, zero. hein? E pastor, falando um pouquinho aí sobre prisão, né? Nossa igreja também tem o Ministério do Cárcere, né? Que é feito um trabalho. E você consegue exercer na sua função o ministério ali dentro também, principalmente com as mulheres, né? Qual que é a diferença que o senhor consegue fazer na vida dessas mulheres lá dentro do presídio? A minha pesquisa, eu não entro como pastor, como missionário, eu entro como pesquisador no presídio. Então ela não tem um viés teológico, religioso, ministerial, não tem. É um viés totalmente científico. Certo. É só essa proposta tanto que eu faço na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então o viés é totalmente científico dentro dessa minha pesquisa. Mas, por exemplo, pela minha formação e pela minha profissão,
o ministério prisional ou a capelania prisional é algo que eu não sinto chamar de Deus para isso. Eu não tenho esse chamado porque é muito diferente ligado à atividade que eu exerço. Então, não dá para fazer esse link. E é uma das coisas que eu agradeço e glorifico a Deus, porque a graça dele é multiforme. Então, ela atinge variadas pessoas, enviando variados missionários. Então, o meu chamado de Deus, até hoje, pelo menos, não foi confirmado nesse sentido. Então, eu tenho atuado em outras áreas e louvo a Deus por aqueles que fazem. Sim. Porque quem está lá precisa muito do amor de Deus. Com certeza. Muito. E essa palavra tem chegado já há muitos anos, mas agora com mais eficácia. Pô, que bênção, pastor. Fico feliz, né? E no programa a gente tem um quadro chamado especialista, né? Um especialista fala sobre um assunto e nós vamos rodar o VT agora. Roda o VT, Lucas. Meus irmãos, estou falando do meu local de trabalho. Aqui é o 11º Pelotão de Polícia do Exército. Eu sou militar, alguns já me conhecem, mas sou diácono também na Igreja Batista Bíblica, no Jardim Aeroporto. Estou fazendo esse vídeo para atender o pedido de um amigo muito querido, Milton, né, Milton? E ele pede para que eu fale um pouco sobre a minha vida e minha carreira militar e sobre aquilo que o Evangelho tem me ajudado e como eu tenho usado, né, o meu ministério aqui dentro do meu local de trabalho. Milton, eu estou no quartel há 31 anos e graças a Deus, quando eu entrei, eu não era militar, mas o Senhor me alcançou e a partir desse momento a minha vida mudou. E hoje eu tenho orgulho de dizer, né, que até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado. A minha carreira aqui eu tenho que agradecer a Deus, né? Grande parte da minha vida eu trabalhei com reserva de armamento, então muito próximo ao armamento, então isso causa algum perigo, né, durante a nossa vida. Mas eu tenho que dar graças a Deus porque o Senhor nos guardou. E depois mais no final da carreira eu comecei a trabalhar com a parte de transporte. Então eu cuido de 17 viaturas. Então, Milton, hoje já terminando minha carreira, o que eu posso dizer é que sou muito feliz por tudo aquilo que passei. E ao Evangelho eu tenho que agradecer a Deus porque tive a oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas. E durante esse tempo, se não me engano, pelo menos 5 ou 6 pastores hoje, né? Pessoas que chegaram aqui e não conheciam Cristo e hoje são pastores, né? Então eu tenho que agradecer a Deus. Pastores, alguns me acompanharam em missões difíceis, missões assim, onde eu fiquei no Rio de Janeiro 3 meses, né? Sobre situações de grande perigo, mas a gente fazia nossos cultos, nós fazíamos nossos cultos antes de sair para as missões. Então, Milton, no decorrer desse tempo nós tivemos momentos de orações, né? Então, dentro ali do horário do almoço, a gente nos reunimos e fazíamos momentos de orações, onde nós levávamos os pedidos de orações e não falando sobre placa de igreja, mas aquilo que estava de necessidade que tinha no coração daqueles jovens. Então, graças a Deus, Milton, eu pude trabalhar bastante, eu pude falar do amor de Cristo. Estou indo embora, mas tem um grande amigo, um subtenente que está ficando, que também é uma bênção. Ele conhece da palavra e tem levado isso aos nossos garotos. Então estou muito feliz, Milton. Estou muito feliz por esse tempo que eu passei por aqui. Graças a Deus. Deixar meu abraço, meu cumprimento ao pastor Edmar Pedrosa, né? Acredito também que no decorrer da carreira dele, que deve ter sido de muito sucesso, ele também deve ter tido muitas oportunidades de falar do amor de Cristo, porque são muitas pessoas que passam pela nossa vida. E graças a Deus, né, Milton? Graças a Deus que nessa nossa missão
nós temos a oportunidade, né? Muitas vezes a gente pede oportunidade para falar do amor de Cristo, e nessa situação, nessa carreira que nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo para muitas pessoas, porque são muitas pessoas que passam pela nossa vida. Então, meu abraço, meu cumprimento ao pastor, e um abraço para você também, Milton. Deus abençoe a sua vida e que o seu programa continue crescendo e, se Deus quiser, virando um sucesso, tá? Deus abençoe e fique com Deus. Obrigado pela participação. Pastor, mulheres no mundo do crime, esse é o tema da sua tese, correto? Correto. E o que a gente pode abordar um pouco mais sobre esse assunto? Sim, o interessante, Milton, desse assunto é que as pessoas às vezes esquecem que mulheres cometem crime. E mulheres cometem crime, gente, vocês estão me ouvindo. A imensa maioria, em torno de 70%, é ligada a tráfico de drogas. É o crime maior. Mulheres cometem muito menos crimes com violência do que comparado aos homens, mas cometem muitos crimes, e a população carcerária feminina está aumentando muito aqui no Brasil. Isso, cada ano, o censo, ele mostra essa preocupação. E a grande temática importante para lidar sobre isso, primeiro, é constatar que elas estão cometendo crime, que elas estão sendo encarceradas com volume maior, só que dentro do sistema penitenciário, a situação toda parece que é voltada, é voltada para o público masculino. Inclusive as condições de saúde, que é o enfoque da minha pesquisa. Então, as mulheres dentro do sistema carcerário, elas são tratadas como homens, mas a fisiologia e as dificuldades, as diferenças são gritantes em relação às mulheres. Então, a minha pesquisa vai apontar a relação de gênero, se está aumentando, qual é a situação ligada à homoafetiva, esse movimento dentro do presídio, e se está aumentando, por que as mulheres procuram uma relação homoafetiva dentro do sistema prisional, que os homens não têm essa procura, pelo menos não dessa forma. Se as mulheres recebem visitas, inclusive visita íntima, como os homens recebem, e já constatei que isso não é uma verdade. O homem, ele é visitado, ele é acompanhado, as mulheres, em regra, são abandonadas quando presas, porque é uma realidade ainda social de não aceitar a mulher nessa condição. A própria família tem dificuldade de aceitar. E aí entra uma carência afetiva, uma carência emocional. E nos presídios, pelo menos nos grandes centros, ainda tem uma condição razoável de medicamento, de material de higiene. Você vai para os lugares, assim, para os rincões do Brasil, e o nosso país é extremamente grande, nem isso tem. E as mulheres fazem, assim, de tudo para ter uma condição higiênica e de saúde que consiga sobreviver. Mas a gente tem relatos que são, assim, terríveis. Coisas assim que tem que ser censurado, até para a gente conversar aqui, não vem ao caso, mas o tratamento ainda é muito indigno. Então a proposta é fazer uma pesquisa, pontuar essa realidade, para trazer ao conhecimento do corpo médico da Unicamp, e também, lógico, do Brasil e do mundo depois, né? Se a pesquisa ganhar essa amplitude toda, para eles conhecerem o que acontece lá. Mas talvez a pergunta é, mas eles não sabem disso? Não. Por quê? Nós temos as questões de segurança pública, as informações, elas têm uma confidencialidade, elas não saem de lá, então não tem uma exposição do que acontece. E o pouco que se tem é matéria jornalística. Então o jornalista, normalmente, ele é contaminado pela emoção, pelo romantismo, então às vezes não é aquela informação científica. A proposta agora é demonstrar de maneira científica, comprovando como é a vida delas dentro do mundo do crime, não fora, mas dentro dos presídios. E também mostrando o adoecimento que elas têm, doenças sexualmente transmissíveis, que elas levam para fora do presídio quando são colocadas em liberdade. Então tem uma repercussão muito maior, né, o tema. Sim. E por que esse tema o senhor escolheu, pastor? Porque ele tem a ver com a minha atividade profissional e também a Faculdade de Ciências Médicas. Então, em tese, ela só recebe médicos, mas é a faculdade mais democrática da Unicamp. Então ela admite profissionais de outras áreas para fazer o doutorado ali, desde que o assunto tenha interesse na área médica. E como despertou interesse, eles atendem muito mulheres de presídio, tanto para a questão de parto, pré-natal, a própria questão de adoecimento, e eles não têm esse know-how, não têm essa expertise, né, para conhecer como a coisa acontece lá dentro. E aí, por eu ter essa formação e essa facilidade com esse acesso, é que escolheram esse tema. Muito interessante. Bastante. E o senhor sabe por que tem crescido o número de mulheres
cometendo crimes? Tem alguma explicação? O senhor já conseguiu pesquisar algo sobre isso? Já, isso nem está muito a ver com a minha pesquisa em si, o aumento, mas Certo. com a realidade que eu enfrento. Eu já estou há 25 anos na Polícia Militar, e o que a gente vê nitidamente que é o aumento da criminalidade como um todo. Não está ligado a um gênero específico, como um todo, tanto a criminalidade mais infantil, mais adolescente, criminalidade com homens, com mulheres, tudo isso tem aumentado. O que a gente percebe é até a gente está dando um nome interessante agora, que vemos aqui um novo cangaço, fazendo uma menção do cangaço no sertão nordestino lá, que teoricamente terminou em 1938 com a morte lá de Lampião e Maria Bonita. Lá era a mesma realidade, porém agora mais tecnológica e glamurosa. Então, muitas mulheres estão entrando no mundo do crime por esse glamour, por esse senso de pertencimento, que é tão relevante, status, e principalmente por um amor bandido. E isso, gente, é uma realidade. Mulheres se apaixonam com muita facilidade pelo mundo do crime, por homens criminosos, por conta desse status, da afetividade e outras questões também que acabam levando elas nas comunidades mais carentes para essa realidade. E a partir daí a gente tem experimentado sim esse aumento baseado nessas relações que a gente tem enfrentado. Talvez, pastor, a mídia ajuda nesse sentido, novelas, filmes, que às vezes romantizam esse tipo de relação. Isso tem a ver com o conceito que as pessoas acabam aderindo para si como uma realidade? Você tocou numa questão muito profunda, Milton, que é uma grande realidade. Essa é a realidade mesmo. Isso você pode perceber, vocês perceberem e vocês estão nos acompanhando. O que dá mais sucesso nos canais de streaming? Pode reparar, é toda série, todo filme em que infratores se dão bem, em que policiais são mostrados como pessoas bobas, pessoas assim, infantilizadas, pessoas sem qualquer tipo de conhecimento, de treinamento, e o bandido se dá bem. Tem várias séries. Sim. Basta você observar e a pessoa começa a torcer para o bandido, pelo vilão, para que o vilão se dê bem. O que a gente chama isso é de uma inversão de valores, ou na teologia, a gente chama de abertura de filtros. O que para nós há poucas décadas era errado, a gente combatia, hoje esse filtro foi se abrindo, e o que era errado a gente começa a aceitar com mais facilidade, seja na questão da sexualidade, seja na questão da educação em casa ou mesmo fora, e seja na questão do crime. E a gente passa a achar isso bonito, glamuroso, aceitável, e passa até a olhar assim com certa pena, Milton. Sim. Mas eles estão fazendo isso porque eles são pessoas excluídas da sociedade, vítimas da sociedade, eles só estão procurando um meio de vida, mas não é bem assim, né? As pessoas nunca devem aceitar você buscar um meio de vida prejudicando a vida dos outros, um meio de subsistência tirando o patrimônio dos outros. A gente, seguindo por esse caminho, a gente vive um caminho assim que é uma verdadeira, a gente chama de uma bestialidade social. Aceitar o erro como certo e o certo passa a ser errado. Verdade. E esse é o cuidado que a gente tem que ter hoje como sociedade. E pastor, um conselho para os pais, porque eu acho que isso começa muito cedo, né? Muito As crianças, hoje em dia a gente vê desenhos, né? Em que o vilão é o mocinho do desenho. Que tipo de conselho o senhor daria para os pais para acompanhar esse crescimento das crianças, adolescentes, né, dos jovens em si? Sim. O primeiro conselho que eu sempre digo, né, os pais devem deixar os filhos serem exatamente assim, crescerem e mostrarem quem eles são. Não transformar filho em robô. Não cabe mais nesta geração filhos marionetes, filhos robotizados, filhos de controle remoto. Não temos mais isso. Tanto é verdade, Milton, eu quero falar isso para você que está nos assistindo, que a grande massa da população carcerária no Brasil, ela é oriunda de igreja protestante, igreja evangélica. Eu vou até melhorar, ela é oriunda de meio cristão. Então, a grande massa que fornece as pessoas para esses ambientes, e quando eu digo grande massa, estou falando de 80% a 90%, é grande demais. E eles vêm de onde? De um ambiente de igreja. Por quê? Porque não aprenderam a amar o Deus de amor, amar o Deus de justiça, mas aprenderam a seguir padrões pré-estipulados. Quando crescem, eles querem descobrir o mundo. Infelizmente, acabam indo para um lado oposto daquele que eles foram formatados, vamos dizer assim. Se você for, Milton, numa clínica de recuperação de drogado, próprio em São Paulo, qualquer lugar que tem espalhado por aí, você vai ter um número aterrador diante de você.
que no mínimo 60%, a média 70% dos internos vieram de igrejas evangélicas. E não é que eles vieram porque procuraram ajuda, não, eles eram membros, frequentadores de escolas dominicais, frequentadores de culto, de grupo de louvor, mas em algum momento eles foram para esse lado. Então, para os pais, o grande alerta é não tirar dos filhos a liberdade deles serem eles mesmos, deles construírem a identidade deles, deles amarem a Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, ser algo prazeroso, gostoso. Eu imagino quão prazeroso é assistir um programa desse, falando de Deus sem os formalismos, né? Que nos foram impostos. Então esse conselho é muito importante. E um segundo, é os pais observarem, não como matéria punitiva ou punição para os filhos, o que eles estão vendo. E a gente não achar bonito assistir a série 1, série 2, série 3, que fala do crime lá na Europa, que conseguiu entrar na Casa da Moeda e roubar, e mostra como patetas as autoridades. Não achar isso como algo bonito, louvável, e até estimular os filhos a usarem fantasias desse pessoal em eventos que usam fantasia. Gente, o crime não é bonito. O crime envolve sangue, envolve dor, envolve tragédia, envolve sofrimento. A droga não é bonita. A droga, ela destrói famílias. É pesado, né? Mas os pais têm que ter essa noção de não deixar eles assistirem isso. E aqui, pena que o nosso tempo é curto, mas um outro cuidado fundamental, o adoecimento mental, emocional. Estamos numa geração altamente adoecida. E o que não falta são filmes, programas, músicas que estimulam esse tipo de comportamento. Estou falando aqui especificamente de depressão e de suicídio. Temos atores ou cantores juvenis hoje, que você assistir aquilo é tenebroso, ouvi-los cantando é terrível. E esta geração adolescente ama ouvi-los. E você sabe até de quem eu estou falando, sem eu falar nomes. Que fala de culto a demônio. Mamãe, quero te apresentar o Bob. O Bob é um amigo que vem conversar comigo enquanto vocês estão dormindo. O Bob fala que eu tenho que me matar. E isso eles ouvem, e ouvem com muita frequência. E no fim de semana eles estão na igreja cantando 3 palavrinhas só: eu aprendi de cor, Deus é amor. Então percebe, a estratégia do inimigo não é mais confrontação direta, é indireta. Ele se infiltrou em nosso meio e ele passa a trabalhar agora nesses comportamentos que passam a ser aceitos pelos pais sem perceber. Exatamente. Que conselho maravilhoso, pastor. Obrigado. Mas a gente gostaria de falar um pouquinho também dos seus livros, né? Mas antes, para quem acha que mulher não comete crime, nunca tomou o café da minha sogra. É um crime. Ou da minha. Ainda bem que desse mal eu não sofro, Marcelinho. Tá vendo? Tem seus prós e contras, né? Ainda. Vai tomar muito chafé ainda. E agora, puxando então este tema que nós falamos sobre prisão, sobre crime, é nesta vibe que eu quero chamar o episódio de hoje do Tom Responde. E nós temos duas perguntas aqui. A primeira é internacional. Uau. Não sei se o pastor sabe, mas a nossa audiência é internacional e eu tenho uma pergunta aqui. Eu não sabia, eu sei agora. Que vem diretamente da França. François Leclerc. Gostou da? Que diz: Qual câmera? Milton, você já pensou em uma campanha internacional de desencalhamento? Não é da sua conta. Nossa. Já vi que eu vou ter que apartar uma desinteligência, é assim que a gente chama na polícia. Corta esse não. Não responde não. Como que é? Eu não entendi a pergunta, perdão. François Leclerc pergunta diretamente da França: você já pensou em uma campanha internacional de desencalhamento? Com certeza, já pensei muito e inclusive eu vou chamá-lo para ser um dos intermediários aí no seu país da França, tá bom? Muito obrigado pela sua disposição, até breve. Muito oportuno, então, você que está assistindo, acompanhe até o final e além, que nós vamos anunciar aqui algo muito legal nesse sentido. Obrigado, François, por sua participação. E agora a segunda pergunta dela, a nossa musa do chat.
Priscila Pereira diz aqui: Milton, quero cometer um crime e roubar o seu coração e viver eternamente em uma prisão de amor com você. Priscila, como vimos aqui, crime não é de Deus. Então eu vou ter que chamar o pastor Pedrosa para me ajudar nesse crime. Deixa eu dar um conselho para ela. Pode, por favor. Ô, Priscila, o crime não compensa. Especialmente esse que você está pensando em cometer. Eu sou você, eu pensaria 2 vezes antes de cometer. Tá aí a dica, Priscila. Voltemos. Então vamos lá, vamos aos livros. Vamos, pastor. O pessoal pega cada peça em mim, pastor, que eu fico aqui até Eles querem desconcertado. desencalhar você. Eu percebi, pastor. Pois é. Mas tudo bem, né? A amizade continua, Marcelinho. Pastor, vamos falar um pouquinho dos seus livros, né? Então, qual que foi o livro que o senhor trouxe pra gente aí sobre a sua tese? Sim. É o PCC, né? Isso, eu trouxe os 3 últimos, Milton, que eu tive o prazer de escrever, porque os 2 primeiros estão esgotados e eu não pude trazer, porque eu não posso nem divulgar, porque talvez a pessoa tenha algum interesse em adquirir e não vai conseguir, porque está esgotado lá. Mas esses 3 livros que eu trouxe, o primeiro deles, eu quero até passar aqui às suas mãos, é PCC e Igreja Evangélica. E sendo muito sincero a todos que estão nos vendo, especialmente quem trabalha em capelania prisional, especialmente quem quer conhecer como é o funcionamento do crime organizado, esse livro é fundamental. Esse livro é o assunto, é o tema da minha dissertação de mestrado, em que eu abordo qual é a ideologia, qual é a maneira de pensar e de se organizar do crime organizado. E a informação aterradora que esse livro vai mostrar e comprovar, pois ele é de pesquisa também científica, é que o crime organizado, ele adota uma espiritualidade que eu chamo de patológica, doentia. Porque eles têm uma ideação de Deus, eles oram antes de cometer crime, pedem a um pastor ou a algum líder missionário orar nas biqueiras onde vende droga. Então eles praticam delitos e frequentam igrejas, inclusive dão dízimos, lavam dinheiro em igrejas, e fazem isso com a maior tranquilidade, sem ter a concepção de pecado, de justiça de Deus. Porque para eles, o que a pesquisa apontou, é que a facção, ela está maior do que o próprio Deus, e a facção determina as regras. E aquilo que Deus considera pecado, a facção considera pecado contra a instituição, levando inclusive a pena de morte daquele que anda contrário às regras que ela estipula. E são mortes graves, são mortes sob tortura, e aí eu conto como é a organização deles, como que eles se estruturam de maneira militarizada em matéria de hierarquia, como que eles se organizam em matéria ideológica, usando Deus, né, como a base para cometer as suas arbitrariedades. E no final do livro eu apresento uma espécie de um dicionário com os verbetes mais utilizados pelo crime. Todos da época da minha pesquisa eu consegui colocar aí, então tem um número bastante grande, que também satisfaz a curiosidade. Para líderes cristãos é muito importante eles saberem a infiltração do crime nas igrejas e como que eles lidam e tratam com isso, sem se envolver, mas também sem ter problemas com isso. Acho que legal. E polemizando um pouco, né, pastor? Deixando aí para os pastores que estão assistindo, né, líderes religiosos, que seria muito interessante ler esse livro. Aceitar o dízimo nesse sentido do crime é pecado? Eu diria assim, além de criminoso, além de nefasto e além de patológico, é pecado. Porque o Deus que é o Deus dono do ouro e da prata, que não precisa do nosso dinheiro, ou seja, doar é um privilégio que o cristão tem, exercer esse privilégio na vida. Um dinheiro sujo, um dinheiro de sangue, e eu abordo muito isso no livro, é algo que Deus em hipótese nenhuma aceitaria, porque Deus é o Deus da vida, é o Deus da justiça, não é o Deus da facção, não é o Deus que é a facção criminosa, tanto aqui de São Paulo, quanto a do Rio e as demais do Brasil, que seguem a mesma linha. Que legal. Qual que é o próximo livro, pastor? Bacana. Logo depois, eu tive o privilégio de escrever o Teologia Militar, que eu vou passar aqui também às suas mãos. Está aqui. A ideia de Teologia Militar, todos eles estão à venda. Você pôs no site, todas as lojas virtuais tem eles, tanto físicos como em e-book, bem tranquilo para você encontrar. O Teologia Militar, ele já é um livro
eu ia falar mais polêmico, mas mais polêmico do que o PCC e Igreja Evangélica é meio difícil, né? Sério? Eu diria quase impossível. Mas em teologia militar, qual é a tese principal que eu defendo ali? Que Deus, ao se revelar à humanidade, ele usou a linguagem escrita. Porque Deus sabe que a escrita é a forma de você comunicar às próximas gerações os ensinos que são relevantes. E Deus escolheu a linguagem escrita e usou um fundamento, um pano de fundo, que era o pano de fundo militar, que era o que as pessoas conheciam na época, seja do Antigo Testamento, seja do Novo. O militarismo estava totalmente envolvido com a vida das pessoas. E Deus, ao se revelar, eu vou pontuando em algumas partes da Bíblia a temática militar, explicando que o Evangelho de Marcos, ele foi produzido por Pedro em Roma, enquanto falava com os militares, palestrando ali durante uma semana, e vou explicar a linguagem militar, os porquês que ele usa isso, que Paulo veio de uma família militar, que conhecia da farda como ninguém, da hierarquia militar, tanto que era cidadão romano, e escreve em Efésios capítulo 6, ele fala de usar a farda ali de um jeito, a armadura de Deus comparada a uma farda romana, com propriedade de quem conhece mesmo, de quem vivencia. E em Romanos 13, ele aborda que a autoridade usa a espada para punir os maus, inclusive os servos de Deus, que devem ter cuidado e respeitar as autoridades, senão elas trazem espada. E a você que está nos assistindo, espada no conceito paulino é o fuzil AR-15 de hoje. Nossa. É o fuzil 762 de hoje. É a pistola Glock Bell HK de hoje. Por quê? Ele explica em Romanos 13, se você ver a sequência do texto, a partir do versículo 1, que a autoridade traz a espada para punir, e a espada na época tinha o fator de punição com a morte. Era isso que ela executava. Então eu abordo nesse livro de maneira bem minuciosa. Porte de arma. É lícito, ilícito, é bíblico o porte de arma, e as pessoas vão se surpreender que o porte de arma não só é bíblico, como parte de uma ordem de Jesus em dado momento, mas para isso você precisa ler, ou a gente fazer um talk show só sobre esse assunto um dia. É verdade. Ele é bem gostoso de falar. Sim, sim. Falo sobre pena de morte, falo sobre o aborto, que está totalmente agora o assunto, falando sobre aborto. Sim, e aí, bem completo, recente, falando sobre isso, que não devemos matar o inocente. Então eu faço uma explicação militar sobre isso também, entre outros pontos que eu vou abordando. São 8 capítulos que eu trato sobre isso, e o último deles, você não pode deixar de assistir. No último deles eu explico o evento Davi e Golias sob a vertente militar. E eu te garanto, garanto para vocês que estão assistindo, e garanto para você, Milton, você nunca ouviu sobre isso. Por quê? Eu pesquisei muito e é inédito esse assunto. A abordagem militar de como aquilo aconteceu. Foi um milagre de Deus? Foi, mas Davi, ele usou militarismo puro para fazer aquilo que fez e atingir o seu intento. Então, se você quer conhecer, vale muito a pena você adquirir esse livro, Teologia Militar. Tem até uma página no Facebook para ele, uma fanpage no Facebook, que vai sair aqui no izinho, no izinho. Você vai poder ver depois lá. Gostando, é uma leitura que vai valer muito a pena. Poxa, que legal, pastor. Nunca tinha visto por esse lado. Ninguém nunca abordou, na verdade, né? Exatamente. Não existe nenhum livro, nenhum... sobre essa vertente, não. Nada. Inclusive, no próprio direito, é incrível, porque no mundo do direito, praticamente ninguém conhece do direito militar. Da temática militar. O militarismo parece que ele é meio deixado só para os militares. Mas não é, o militarismo ele tem a ver com a vida das pessoas. As pessoas não sabem que existe pena de morte no Brasil, não aquela pelo crime, não aquela ilegal. Existe pena de morte no Brasil pela Constituição Federal. Sério? Então é bom que você saiba, já existe, em caso de guerra, dependendo do crime cometido, como deserção, por exemplo, que é abandonar a tropa, ou criar uma guerra para o seu país de maneira desnecessária, você responde por pena de morte, que no Brasil é por fuzilamento depois de 8 dias, em que a pessoa espera para ser executada. Isso vem de onde? Direito militar romano, que Paulo fala com muita propriedade. Só a título de curiosidade, Paulo ele foi morto e foi decapitado, e Pedro crucificado. Por quê? No direito militar, um militar tem direito a uma morte honrosa. O que é a morte honrosa? Que não sente dor. Então, decapitação era a morte indolor para aquela época. Quem não era romano tem que ter uma morte infame, dolorosa, e a crucificação era a morte mais cruel para aquele período. E Paulo, ele tem esse privilégio. E quando que ele morre? Ele recebe a sentença de morte, e a gente já sabe que ele vai morrer pelo menos 8 dias depois. Porque o direito romano previa 8 dias de um período de carência
Vai que há um arrependimento do próprio imperador, uma clemência do imperador, que acabe perdoando a vítima. Nunca vinha esse perdão. Era execução mesmo. Mas nesse período, Paulo teve tempo para escrever, por exemplo, a segunda carta a Timóteo. Sabendo que ia morrer com data marcada, ele escreve aquela carta. Então, Timóteo, eu costumo dizer, não foi escrito com tinta, foi com lágrima. Timóteo, Paulo, ele não escreve uma carta, ele escreve um testamento para aquele filho na fé. Então, quando a gente lê Timóteo, é preciso lembrar que é um homem velho, machucado pela vida, desgastado, com a certeza da morte que se aproxima. Por isso que ele fala, né? Eu já estou sendo oferecido como libação, né? Como oferta. Eu sei que o meu fim está próximo, mas eu estou em paz. Algo tipo assim: Timóteo, pega o bastão, está com você. A partir de agora você toca. É fantástico. Cuidado, hein, Milton? Interessantíssimo. Cuidado, Fantástico. hein? Tá criando uma guerra aí entre a mulherada aí no chat, aí nas redes sociais. Cuidado, vai ser fuzilado, hein? Rapaz, o Milton ele arrasa, hein? Você viu, pastor? Nem eu sabia que eu arrasava tanto assim com as Rapaz, mulheres. A hora que o Cupido te acertar, Vou ser fuzilado pelo Cupido, né, pastor? Cupido. ó, Vesgo. tomara que seja um Cupido a atirar em você e não o pai da Priscila ou de alguma menina, né? Esperamos que não. Pastor, e o terceiro livro? O terceiro livro foi lançado ano passado, que também um privilégio que tenho, chama Interpretação Bíblica, Pequenos Detalhes que Fazem Grande Diferença. Lançado pela editora Getsemane, de BH, da minha querida família, especial demais, que é a Priscila. Priscila, que inclusive ela está lá à frente, ela que trabalha nos papéis, que coisa linda o trabalho que ela faz. E nesse livro eu pego, na mesma sequência, Teologia Militar, porém não com a vertente militar. Eu pego pontos que estão nas entrelinhas do texto bíblico e explico como esses textos funcionam. Aí são vários deles, por exemplo, para vocês que são mulheres. Nesse livro eu tenho um capítulo que eu explico se a mulher de Jó foi mesmo aquela mulher louca, ou se a mulher de Jó foi, na verdade, uma sábia, uma mulher especialíssima que sofre uma injustiça milenar até hoje. Nesse livro você vai descobrir que, na verdade, a mulher de Jó, ela foi muito mais sábia do que o próprio Jó, muito mais sábia do que os amigos de Jó. E quem vai justificar isso não sou eu, é Deus, na sequência do livro de Jó, especialmente quando chega capítulo 40, 41 e fechando no capítulo 42. Só uma pitadinha para as pessoas saberem: naquele período patriarcal, a mulher não tinha nome e não tinha vez. Porém, nesse livro de Jó, você vai ver que as filhas que nasceram a Jó depois, elas recebem nomes, aparecem nomes, uma raridade. E os meninos que nasceram, que são 7, eles não são mencionados, mas ela sim, Deus honrou a atitude dela. Se ela fosse uma louca, que mandasse o marido cansar de Deus, sabe, amaldiçoar Deus e morrer, tipo, se entrega, seria bem diferente do julgamento de Deus. Mas no livro eu explico isso direitinho. E também sobre a traição de Aitofel. Nesse livro eu explico que toda traição ela pode ser explicada, mas nunca justificada. E Aitofel traiu Davi, mas por que Davi traiu Aitofel? E aí eu desmascaro um pouquinho o que Davi fez. Davi fez um papelão com esse Aitofel, que Aitofel tentou que Davi morresse por causa disso, porque aquilo que ele fez foi grave demais. E o que ele fez? No livro eu vou explicar. Aitofel era avô de Batseba, logo o esposo de Batseba, Urias, era o genro dele. Eles frequentavam o palácio. Davi viu Batseba, a menina linda, crescer no palácio. Sabe o que ele fez? Cresceu os olhos nela. E na primeira oportunidade que ele teve, ele a seduziu e a possuiu. E ele destruiu a família de Aitofel, porque Urias teve que morrer, o netinho que nasceu morreu, e a partir daí, Aitofel, sentindo-se traído, ele traiu. Não fosse Deus agir naquela situação, o que seria de Davi? Mas Davi se arrependeu. E o que torna ele o homem segundo o coração de Deus é o quebrantamento, é o arrependimento, é o que torna lindo, né? Exatamente. Essa história. E nesse livro eu explico um pouquinho disso também. E pegando um pouco o gancho, né, pastor? Muitas vezes a gente justifica uns pecados, erros, falando um pouquinho de Davi, falando de alguns personagens bíblicos. Sim. Mas a gente esquece quantas consequências aconteceram, né, sobre a vida daquela pessoa por causa daquele pecado, por causa daquele deslize, por causa daquela traição, né? Sim, então muitas verdade. coisas a gente acaba
E tem esquecendo um pouquinho. Tem um princípio interessante, Milton, que eu até cito nas literaturas que eu escrevo, é que Deus, ele é tão perfeito na revelação que ele tem para a humanidade, que ele não coloca sujeira para debaixo do tapete. Ele não esconde os defeitos dos personagens bíblicos. A falha de Abraão está registrada para mostrar que Abraão era homem. Abraão não é um super-homem, não é um ser divino. Abraão é homem, foi homem. Abraão errou. Não esconde o que Jacó fez e o que Jacó teve que passar. Não esconde o que Davi fez, o que Salomão fez, ou no Novo Testamento, o que Pedro fez ao trair. O próprio Paulo, o que ele fazia com pessoas, ele trucidava, matava, prendia. E quando Paulo também está já no ministério mesmo, ele ainda tem uma questão difícil, uma arrogância. Lembra nós aceitando João Marcos com ele ali? E Sim. Paulo se arrependeu muito disso. Inclusive no final do seu testamento lá que eu comentei, de 2 Timóteo, quem ele pede para trazer? João Marcos. Eu tenho a impressão, mas isso é a impressão minha, que ele queria olhar para esse rapaz antes de passar para a eternidade e talvez pedir perdão, talvez agradecer, mas algo incomodava Paulo com relação àquele comportamento. É isso que fazem homens que servem a Deus, mulheres Exato. que servem a Deus, tem coração quebrantado, Isso é verdade. mas voltam os olhos para Deus depois, né? Exatamente. E justificar pecados com base em indivíduos da Bíblia é um grande erro mesmo, Milton. Porque a pessoa olha pelo erro que a pessoa cometeu, só que ele esquece a ação de Deus. Exato. Como foi o comportamento de quem errou, como foi o arrependimento e o que Deus fez, como que Deus agiu. E para Deus agir diante de uma situação ruim e transformá-la completamente, tem que haver perdão. Tem que Exato. haver uma volta à cruz, ao arrependimento, ao sangue de Cristo. E é isso que as pessoas esquecem, porque é uma geração muito liberal, né? Vive o liberalismo. Está escrito, né, pastor, que os dias seriam mais difíceis, né? É, verdade. Mas, Eu pastor, vou ter que retornando... interromper, eu vou ter que ser o chato Pô, essa que Priscila interrompe liga o demais. programa toda vez para pedir encarecidamente que você ofereça álcool em gel para o nosso convidado. Nós já tomamos três advertências do Ministério da Saúde, um de cada ministro da Saúde. Então, por favor. E álcool gel mesmo, eu tô cheirando aqui, é verdadeiro. É, tem exatamente. 70%. Exato, pastor. Até vicia, né? É, não, eu espero que não. Que se for, meu amigo, vai ficar feio a coisa, hein? Mas lembrando, Marcelinho, que a gente já tinha passado álcool gel assim que a gente entrou no programa, tá? Então, Mas a gente tem que fazer a conscientização. Sim, Porque sim. nossas mãos já estavam embriagadas faz tempo. Exatamente. Verdade. Mas, pastor, aproveitando, tem mais 2 livros, né, que o senhor comentou comigo que estavam esgotados. O senhor pode comentar um pouquinho sobre eles? Oh, vale a pena a gente falar um pouquinho deles. São os primeiros, na verdade, né? Sim. Que eu tive o prazer aí de publicar. O primeiro deles, ele nasceu quando eu estava começando na faculdade de teologia e eu escrevi uma comparação entre o guerreiro secular e o guerreiro da fé. Tanto que o livro se chama Guerreiro da Fé, é o nome dele. Editora Koinonia, lá de Belo Horizonte. Infelizmente ele está esgotado, vai ser relançado, queira Deus, até o fim desse ano, no começo do ano que vem. E nesse livro eu faço essa junção das duas atividades, como a gente comentou, né? De ser militar e também de servir ao reino de Deus. Então tudo aquilo que se exige de um militar humano, exige para a vida do militar, do guerreiro da fé. Por exemplo, precisa de voluntariado, as características para o ingresso, usar a farda, o valor que a farda tem. Então lá eu vou recheando esse livro, é um livro mais devocional, em que eu coloco ali vários provérbios militares, por exemplo, a mente para a função tem que estar aberta, que é um lema dos paraquedistas, né? Então eu vou colocando, estou citando. O lema dos bombeiros, né? Precisamos ajudar as pessoas enquanto elas estão vivas. Então eles têm um lema interessante, fala assim, nós temos que agir com pressa, porque nós lidamos com vidas. Se demorarmos, lidaremos com corpos. E é uma realidade, inclusive, na igreja hoje. A igreja urge, o evangelismo urge, porque daqui a pouco, enquanto não tiver mais vida, não há mais o que fazer. Não há mais esperança com aquela pessoa, aquela situação que ela passou. Isso é verdade. E aproveitando, pastor, só para pegar um gancho, quem não assistiu a entrevista passada, o Gabriel Espíndola falou um pouco sobre isso, que Deus tem pressa de levar o evangelismo. Então, levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, clica aqui no izinho, tem a entrevista da semana passada, será muito bom para você. Aliás, Gabriel, que é um grande amigo, grande evangelista e é um empreendedor do reino. Por quê? Ele lucra em almas, ele lucra no reino e não em dinheiro. O Gabriel é fantástico, o trabalho que ele faz junto ali à JCM, junto à dedicação que ele tem ali na região do Ouro Verde. Olha, eu fiquei feliz de saber que ele esteve aqui e é um trabalho extremamente sério. E naquilo que você puder ajudar, conhecer,
vale muito a pena, tá? Então tá aí no i, né? O i tá aí? Isso, tem um izinho Tá aqui. o izinho aqui, ó. Tá do no lado izinho. esquerdo. Vai valer a E pena você conhecer um pouco desse trabalho do Gabriel. É maravilhoso. A gente saiu daqui encantado, pastor, com É o fantástico, trabalho. fantástico. Evangelismo nato, Gabriel, e é isso mesmo, a urgência da gente trabalhar isso. Nesse livro eu procuro fazer esse autoconhecimento, a gente se entender cristão, o que precisa para poder fazer essa comparação. E depois eu lancei um segundo livro. Esse livro que eu lancei, ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Teologia, que eu defendi o gnosticismo. O livro chama Paganismo Gospel. Então eu peguei uma pesquisa histórica do que era o paganismo no primeiro, segundo século até hoje, mudou de nome, nova era, pós-modernidade, e eu mostro no livro aquilo que eram práticas pagãs que hoje são praticadas na igreja evangélica com a roupagem gospel. Tipo o que, pastor? Por exemplo, o paganismo, ele é um culto na natureza, é o culto à natureza e na natureza, é a essência do paganismo. Hoje nós temos muito isso. Ah, se eu for para tal lugar, inclusive monte, eu vou ver coisa acendendo, coisa queimando, vou levar. Isso, eu tenho que analisar, isso é cristianismo? A fé eu preciso ver, eu preciso tocar? Ou a fé é aquela de Hebreus 11:1, que eu não vejo, eu não toco, eu não preciso sentir, mas eu sei que está lá e eu tenho certeza que está lá. Então eu faço essa comparação para mostrar. Falo da questão de dança, do uso de droga dentro da igreja. A droga, o vício, que é uma coisa tão comum hoje em dia, a pessoa acha que dá para conciliar droga e Deus ao mesmo tempo. Aliás, no meu canal do YouTube, tem lá uma palestra minha sobre drogas, sobre sexualidade. Aproveita, né? Tem o izinho aqui também para o canal do pastor Pedrosa, tá? Então clica lá e assista aos vídeos também. Faça isso. Sobre sexualidade, que uma das marcas do paganismo é uma sexualidade liberal, feita de qualquer maneira, sem as regras bíblicas. Então a gente faz defesa. Uso de pinturas no corpo, como por exemplo tatuagens, eu explico os significados, a importância disso. Tem também lá uma palestra minha só sobre esse assunto, no canal que vocês podem assistir. Então o livro ele aborda essas questões todas, mostrando se aquilo é pagão ou se aquilo é bíblico, se aquilo é gospel. Então é um livro muito provocativo, tanto que ele esgotou e logo ele vai ser relançado. E ao ser relançado eu faço um anúncio dele aí para todo mundo conhecer. Pô, legal. E pastor, pegando o gancho um pouquinho aí sobre tatuagem, o que o senhor poderia nos destacar um pouco sobre isso? Isso tem sido muito comum, né? Piercing e tatuagem tem sido muito comum no meio gospel, né? Sim. Inclusive artistas, pessoas que estão à frente aí de ministérios têm incentivado. Qual é o conceito por trás da tatuagem, do piercing? Qual que é a opinião do pastor sobre isso? Sim, de maneira muito rápida, que é o que o tempo nos permite, né? Para falar disso, existe muita questão da moda, que está aí nos grandes canais de mídia, todas as pessoas fazendo por mero modismo, que é muito comum, e a moda move as pessoas mesmo, mas por trás da moda também existem outros fatores importantes, fatores psicológicos, que pode levar alguém a marcar o corpo. Tudo quando falamos de tatuagem, tudo que a gente fala é relativo, nada é fechado, nada é categórico. Por exemplo, uma pessoa que tatua pode ser que ela tenha algum problema, alguma demanda de ordem psicológica, algum sentimento ou frustração represada, que ela acaba colocando no corpo. Pode ser, inclusive, o nome de alguém querido, de um filho, de alguém. Mas a pessoa faz isso de maneira inconsciente, ela quer demonstrar amor, ela quer mostrar para todo mundo que ela ama aquela pessoa. E como que ela faz? Ela exterioriza isso no corpo. Mas talvez por ter um sentimento assim, ou de fato por amar absurdamente uma pessoa, uma circunstância, coisa do gênero. Então tem essa questão importante, figuras que são ligadas ao misticismo, figuras demoníacas, figuras que são ligadas também lá ao horóscopo chinês, como dragão, como carpa, que carregam um sentimento demoníaco muito pesado. Por exemplo, o dragão representa o protetor do inferno. E pessoas, inclusive cristãos, tatuam por achar bonito. E de fato é uma figura bonita, mas o que ela traz por trás de significado é muito pesado, é muito negativo. Sereia, tudo nós tão lindo sereia. Tem cristão que faz aniversário de criança com sereia, pequena sereia. Gente, sereia é um demônio. Não é uma menininha bonitinha da Disney. Sereia é um demônio. Se você estudar, você vai entender o quanto isso é pesado. E inclusive colocando ela no corpo, se marcando. Então assim, o grande mote da tatuagem, vamos dizer assim, do piercing, eu diria, é a autoexaltação. É a pessoa querendo ser vista. Pode ser um pedido de socorro, alguém que não está sendo visto, alguém que está isolado, que é invisível.
E ele está gritando, gente, olhem para mim, eu existo, eu estou aqui. Pode ser isso que eu estou fazendo, ou de fato uma vaidade. Ela quer chamar a atenção para uma parte do corpo que gera sensualidade, uma parte do corpo que é bonito, que chama a atenção, e geralmente a tatuagem é feita para isso, para chamar a atenção para uma parte do corpo que ela quer que seja vista, observada. Ou tendo esse significado, como eu te disse, de uma coisa mais represada, mais interiorizada na pessoa. Mas é muito comum, não tem volta essa prática. Essa prática ela já tem 5.500 anos, mais ou menos, na humanidade, e nas últimas décadas, as últimas 2 ou 3 décadas, ela chegou para ficar. E a gente deve conversar sobre isso nas igrejas. Devemos conversar de maneira muito franca, muito aberta, com conhecimento de causa, porque a nossa geração de hoje, Milton, é uma geração questionadora, inteligente e uma geração que vai em busca de informação. Eles não admitem mais, gente, é assim porque é assim e acabou, ou é assim porque a tradição diz assim. Isso já não sustenta mais há muito tempo, mas tem gente que ainda vive nessa ideia muito furada, né? Muito furada. Então tem essa questão, sim, quem sabe um dia a gente pode também fazer um bate-papo sobre isso. Poxa, conversar legal. Bem abertamente, né? Aqui, sim. Aqui é um espaço bem bacana para isso. E deixa eu fazer um anúncio em primeira mão. Por favor, bota exclusivo na tela aí. Exclusivo, primeiríssima mão. Aliás, eu tô gostando de ficar aqui. Já sugeri umas 2 pautas, né? Vou sugerir a terceira. Quem sabe lançarmos o livro num tom aqui. Ficaria muito bom. Estamos terminando a primeira temporada, pastor. Vamos orar aí para ter uma próxima temporada, né? O que precisa para ter a próxima? É gente inscrito, mandando mensagem? Gente, divulguem para ter a próxima. Ajudem aí. Se inscrevam no canal, tá? Ajudem, divulguem, curtam, né, o vídeo. Às vezes tem muita gente assistindo e poucas curtidas. Com certeza vai ajudar bastante aí pra gente continuar a programação. Então vamos fundo. Olha, eu tô amando fazer aqui, imagina você que está assistindo, é gostoso. Nossa, comentarmos tá sendo, sobre isso. Pastor, cada pessoa que vem aqui é fantástico, a gente é desafiador para a gente, não só para as pessoas que estão em casa, né, que o maior intuito era a gente levar conhecimento, né, tocar no coração das pessoas. Deus tem colocado no nosso coração de a gente colocar em ação tudo aquilo que a gente tem aprendido, né? Verdade, então a equipe técnica, é que assim, vocês que estão em casa não percebem às vezes, mas por trás aqui nos bastidores, né, tem uma equipe linda, uma equipe bacana que tem ajudado muito. Verdade. E com certeza tem sido tocada, assim como vocês aí em casa. Então eu agradeço muito de coração aí toda a equipe técnica, né? Uma equipe linda, gente. Eu estou aqui, eu estou vendo eles, mas linda no sentido espiritual, profissional, não físico, não se iludam. Só o Marcelinho que destaca um pouquinho mais assim, que é mais garboso. Mais curitibano. Mas bota exclusivo na tela aí. Qual é o anúncio, pastor? Põe o exclusivo. O anúncio está aqui e logo, daqui uma semana, vai estar no izinho lá no meu canal também, o lançamento do meu 6º livro. Deixa eu contar só o porquê dele. Conta aí, pastor, qual o título e porquê? Vamos contar só rapidinho para você saber desse livro. A doença do século, nós já sabemos, e esse ano é o ano que a Organização Mundial da Saúde disse que ela ia chegar e acertaram, que é a depressão, que leva ao adoecimento mental e que leva ao suicídio. Então o assunto depressão, ansiedade, crise, suicídio, eu trabalhei esses assuntos dentro de um livro que se chama O Terapeuta Chamado Jesus e os seus cuidados com a doença da alma, com as doenças da alma, em que eu convido o leitor a entrar no setting terapêutico, a deitar no divã e permitir-se ser analisado por Jesus, passar por uma terapia com Jesus. E todo o livro eu vou discorrendo sobre esse adoecimento das almas e como Jesus lidava na época dele com as pessoas. Como ele tocava, como ele curava, como ele conversava, como ele curava primeiro a alma para depois curar o corpo das pessoas. E eu vou apresentá-lo nessa obra como esse grande terapeuta e concluindo na parte final, dando dicas práticas e reais de como nós nos tornamos terapeutas não profissionais. Terapeutas que vão lidar com as almas das pessoas. O grande foco do livro, usando o exemplo de Jesus, é mostrar que uma alma, ela não precisa só de um profissional, uma alma precisa de outra alma. Pessoas precisam de pessoas. E como que se evita adoecimento mental, como que se evita suicídio, por exemplo, se lida uma alma encostando em outra alma e dando àquela alma o que ela mais precisa. O que ela mais precisa é escuta.
Se chama escuta empática, colocar-se no lugar. Escuta ativa é você observar, abandonar celular, abandonar tudo, olhar nos olhos da pessoa e deixar a pessoa falar, seja o que for que ela vai falar, sem preconceito, sem enfiar a religião goela abaixo. Deixa a pessoa abrir o coração e de tudo que ela falar, por mais grave que seja, pode ser um aborto, pode ser um crime, pode ser algo que ela fez na vida que é tão pesado, depois que a pessoa falar. Aí você pergunta, e o que você sente com relação a isso? O que anda no seu coração? Como você está com relação a isso? E aí você apresenta Jesus como terapeuta, que pode, não só pode, como ele quer, perdoar, curar e resolver todo o nosso problema. Nossa. Então o livro, o terapeuta chamado Jesus e o seu cuidado com as doenças da alma, primeiríssima mão, daqui uma semana eu vou recebê-los da editora Getsemane também, do pastor Jorge Linhares, e aí vai ser uma ampla divulgação no meu canal que está aí no izinho e também para todos vocês poderem acompanhar e se quiser adquirir. E é um momento muito propício, né, pastor? Então, o Setembro Amarelo, né, que Sim. é de prevenção ao suicídio, então tem muita gente divulgando vídeos aí, né, Exato. De incentivo, e vai ser uma grande bênção, tenho certeza. Essa época exige isso, e é uma frase que eu gosto muito, uma pessoa que pensa em suicídio, que tem uma ideação suicida, nenhum suicida, ele quer se matar. Ele quer matar a dor que o leva a pensar em morrer. E se a gente entender isso, olhar com mais empatia para o próximo, podemos até nunca trazê-lo para a igreja, nunca levá-lo à conversão. Não é essa a questão, mas podemos evitar que essa pessoa tire a própria vida. Nossa. E aí sim, nós podemos dizer que nós tivemos um ministério terreno que valeu a pena. Deus nos chama para evangelizar, mas tem para cuidar da natureza da obra da criação e de pessoas que Ele coloca no nosso caminho. E nesse livro eu vou discorrer bastante sobre isso. Que bacana. Pastor, o senhor é pastor, é militar, é palestrante, é professor, é autor de livro. E se as pessoas que estão em casa querem entrar em contato com você para trazer uma palestra, para comprar o seu livro, onde que é encontrado o seu livro, fala aí pra gente, a gente vai escrever aqui embaixo também, mas fala pro pessoal onde a gente pode encontrar. Nas redes sociais fica fácil me encontrarem, tanto no YouTube, tem também lá no Facebook, tudo pelo meu nome, Edmar Pedrosa. Tem também pelo Instagram, é só fazer contato lá, tem a minha imagem padrão ali em todos eles, é bem tranquilo. Sim. E os livros estão em todos os canais de venda, é só a pessoa entrar, vai encontrar. Em algumas livrarias físicas também vai encontrar esse livro. Eu fui no Campinas Shopping, né, para quem é daqui de Campinas, eu fui lá, logo na entrada tinha os livros do pastor Edmar Pedrosa. Verdade. Então fica fácil aí para vocês encontrarem. Aliás, quem não é de Campinas perde, beber essa água maravilhosa que tem aqui. E vocês têm aí os contatos aí embaixo, então, para seguir, né, para poder entrar em contato com o pastor. Joia. Pastor, Deus abençoe sua vida, de verdade, de coração, muito obrigado irmão. Por ter aceitado o convite, foi muito enriquecedor e desafiador para a gente, como todos os entrevistados têm sido aqui para a gente. Obrigado, Milton. Deixa uma palavra para a igreja, uma palavra que você gostaria de despedir daí. Sim. E muito obrigado pela sua participação. Poxa. Gratidão é minha, Milton, pelo carinho, pela insistência, obrigado de coração, tá bom? Nessa vida corrida que a gente tem, hoje você citou só um pouquinho das atividades que a gente tem, mas Deus é bondoso, Ele tem nos dado condição de poder servi-lo, né, no ministério que Ele tem nos colocado. Então fica a minha gratidão a você, a toda a sua equipe, pelo carinho, por ter me recebido aqui. E uma palavra final que eu quero deixar, né, uma palavra assim, de afeto. Todo o Evangelho, toda a Bíblia, ela se resume em 2 mandamentos deixados por Jesus. No Antigo Testamento, Deus mandou 10 mandamentos, 4 relacionados à relação com Ele e 6 homens com homens. Jesus, ele resumiu esses mandamentos e disse que a lógica do reino de Deus é: ame a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida e na sua vida e na sua vida. Deus tem que estar acima de tudo, da nossa família, do nosso emprego, nossas condições, de tudo. Deus tem que ser o primeiro. Mas como que a gente prova que Deus é o primeiro? Cristo explicou: amando ao próximo como a nós mesmos. Ame pessoas, valorizem pessoas, se importem com pessoas. Lembre-se, Jesus, ele veio ao mundo na sua condição humana por pessoas. Ele morreu por pessoas. Ele fundou igrejas para as pessoas e ele vai voltar para buscar pessoas. Então, ame pessoas, dediquem-se a elas, façam tudo sem interesses na relação com elas e toquem a alma das pessoas, porque Jesus, o que ele mais fez em seu ministério terreno foi tocar almas,
Nem todos que passaram por ele se converteram a uma vida com ele, mas todos foram profundamente tocados por ele. Jesus, ele era amor onde passava, ele transpirava amor onde passava. Então, como mensagem para todos vocês que estão nos acompanhando, lidem com pessoas, amem pessoas, se anulem por pessoas, e Deus há de abençoar grandemente a sua vida, há de usar você grandemente. Lembrando que nós não somos a graça, nós não somos Deus, mas nós temos o privilégio de ser o canal por onde a graça passa, de ser o canal por onde Deus passa e atinge as pessoas. Que Deus abençoe, que Deus use muito a vida de vocês, use muito a vida desse projeto fantástico. Amém. E também obrigado de todo o coração por esse carinho tão especial. A gente que agradece. Esse foi o pastor Edmar Pedrosa e nós vamos para a nossa mensagem da noite. Como vimos no episódio de hoje, mais uma vez, é de extrema importância darmos ouvido, darmos atenção às pessoas. Leve a Cristo, seja a luz do mundo, sal da terra. Leve a mensagem de salvação aonde você estiver, aqueles que estão ao seu redor ou aos confins da terra. Deus abençoe sua vida, sua noite. Obrigado pela sua audiência. Marcelinho, é com você. É isso! E assim nós encerramos o episódio de hoje do Programa do Tom. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nós desejamos que você tenha curtido muito este momento, assim como nós curtimos. E tenho 2 recados aqui. O primeiro é que neste sábado temos um evento incrível que a Combab CREI está organizando, Drive-In. Então aqui vai ter um link para você ser direcionado para a página deste evento. E você sabe, na próxima terça nós temos um encontro marcado aqui no canal do TBBC para mais um Programa do Tom. E você já sabe, curte, compartilha com mãe, pai, cachorro, papagaio e periquito, com toda a família e tchau! E não acabou. Então gostaria de aqui convidar você a assistir a nossa escola bíblica dominical. Temos aqui os estudos de Cristologia que foi dado pelo professor irmão Ricardo Hilário. Inclusive ele me deu esse livro com uma dedicatória e eu estou aqui fazendo jabá deste livro excelente que ele me deu. Obrigado, irmão Ricardo.